o novo governo está preocupando o mercado financeiro e o mercado de capitais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou contra os juros, dizendo que os juros estão inexplicavelmente altos, né? Além disso, há uma série de outras preocupações que fazem cair a bolsa e subir o dólar, né, desvalorizando o real. E como é que está o carro-chefe da economia brasileira, né? Carro-chefe das contas externas, que é o agro. O agro tem um ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, que tem um histórico de fidelidade ao agro, de confiabilidade em relação ao agro. Ele foi presidente da AproSoja, da cooperativa de Lucas de Rio Verde, foi vice-governador de Mato Grosso, é produtor rural. Tudo bem, mas acima dele, o chefe dele, fez o discurso de posse perante o Congresso Nacional, dizendo que vai revogar todas as injustiças cometidas contra os povos indígenas. Teria isso algum significado fundiário? Afinal, a questão do marco temporal ainda está no Supremo. São indígenas as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas. A Constituição diz que ocupadas agora, né? Em 1988. Mas o Supremo vai interpretar, seriam ocupadas antes disso, ocupadas depois disso, é algo que paira no ar. Quanto a terras de povos indígenas, a gente tem que considerar também a mudança de nome na FUNAI, porque agora não é politicamente correto chamar índio de índio. A FUNAI vai mudar de nome. A FUNAI vai ser Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Bom, e ao lado do Ministério da Agricultura, saiu o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O novo ministro chama-se Paulo Teixeira. Ele tem uma tradição dentro do PT. Ele foi coordenador da campanha de Lula, ele foi secretário-geral do PT, e ele disse no dia da posse o seguinte, que os movimentos sociais, e no dia da posse, no dia da transmissão do cargo, estava lá o MST em peso. E ele pediu que venham para cima do Ministério para que tudo possa acontecer. O que é tudo que possa acontecer? O agro fica preocupado com tudo isso, né? Além disso, Marina Silva, que não morre de amores pelo agro, está no Ministério do Meio Ambiente. Então, o carro-chefe também está preocupado. O agro está preocupado. Resta o consolo para o agro, que é o seguinte, todos precisam comer. O presidente Lula disse no discurso de posse que não tem ânimo de revanche. Mas é mentira, né? Porque tudo que a gente está vendo até agora é revanche. A questão das armas, por exemplo. Inclusive estão passando por cima de leis. Um decreto é menor que uma lei. Então, um decreto dizendo que, olha, não adianta caçador, colecionador e atirador se registrar no Exército. Tem que se registrar agora na Polícia Federal. Mas isso é lei. Precisa de lei do Congresso Nacional para mudar isso. Não adianta. Ainda na questão das armas, estão desrespeitando a incolumidade de deputado, né? Foram buscar armas na casa de uma deputada, no caso Carla Zambelli, né? A gente vê que isso é revanche, é uma espécie de vingança. O novo ministro da Previdência, que foi premiado com um dos maiores orçamentos da República, Carlos Lupe, do PDT, diz que é preciso uma anti-reforma da Previdência. Vão derrubar uma reforma que foi valiosíssima, como estão querendo derrubar outra medida valiosíssima de tempos do presidente Temer, de limite de gastos do Estado. O presidente chamou isso de estúpido, o presidente Lula, disse que o limite de gastos é estúpido, né? E a sua ministra da gestão, Esther Dweck, né, disse a mesma coisa. O que significa? Não vai ter mais limite para o Estado gastar. E aí, quem paga? Quem vai pagar? Diga aí, quem vai pagar? É o chinês? É o marciano? Ou é você? Você vai pagar tudo que o Estado gastar mais, inclusive para seu sustento próprio, para sustentar 37 ministérios, que é o recorde latino-americano de número de ministérios, é mais que a Venezuela, né? Você vai pagar. Ou você paga com inflação, que é um juro embutido no preço de tudo,
ou você vai pagar com impostos, que estarão embutidos em tudo que você compra, né? Em toda a atividade produtiva, comercial, de renda. Por isso que os mercados estão reagindo negativamente, a bolsa caindo e a moeda brasileira se desvalorizando. De Brasília, Alexandre Garcia.